Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que aonde você estiver agora, você seja abençoado pelo nosso Deus. Eu parei o carro aqui agora e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que, por sinal, nós pregamos no domingo passado na nossa igreja. Claro que aqui eu não terei tempo de expor toda essa palavra para você, mas uma parte dessa palavra eu quero compartilhar com você, porque é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Essa palavra está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, você pode conferir na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Então o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha só o pedido do apóstolo Paulo para essa igreja de Tessalônica, para esses irmãos de Tessalônica. Quando você lê, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vamos entender que em Tessalônica, Paulo também ele foi perseguido, mas ali foi implantado uma igreja, ali pessoas se converteram, pessoas conheceram o cristianismo, conheceram a fé, e o apóstolo Paulo, sabendo da realidade da igreja, a perseguição contra a igreja, a perseguição contra ele, não só problemas fora da igreja, mas também dentro da igreja também há problemas, há dificuldades, há uma série de situações. O apóstolo Paulo entende que a forma para vencer essas situações é através da oração. Então ele pede para que eles estejam orando pela igreja, pelo ministério dele, para que a palavra de Deus pudesse ser propagada, pudesse alcançar outros lugares, outras pessoas. E ele entende que somente através da oração para isso acontecer. E ele diz qual é a causa, por que ele está pedindo a oração para se propagar a palavra de Deus. E ele diz aqui no versículo 2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Em todo o período da história, a igreja foi alvo de perseguição, alvo de pessoas que falam contra a igreja, pessoas que atacam a igreja de todas as formas, tentando desconstruir a nossa fé, atacando a nossa fé. E é preciso a igreja entender que a igreja é responsabilidade de todos nós. A igreja não é responsabilidade somente do pastor, nada disso. A igreja é responsabilidade de cada membro, cada pessoa que participa ali na igreja, é responsabilidade dela. Ela deve orar pelo pastor, ela deve orar pela igreja, ela deve orar pelos irmãos que estão do lado dela. Às vezes ela não sabe nem o nome do irmão que frequenta ali com ela. Nós precisamos expressar esse amor, esse cuidado de um para com o outro. É terrível o que nós temos visto hoje, porque nós vemos segmentos que não fazem parte do cristianismo e que eles são unidos entre si. Pessoas que fazem parte de outros segmentos, coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. E eles são unidos, ainda que não seja com total sinceridade, mas eles tentam demonstrar cuidado um com o outro, tentam ajudar um ao outro, tentam colaborar um com o outro, e tem mais, e não aceitam que ninguém de fora do segmento deles venha falar contra aquilo que eles acreditam, aquilo que eles confessam. Ao contrário do cristianismo, infelizmente nós vemos muitas brigas entre nós mesmos, quando na verdade nós deveríamos orar um pelos outros. E aqui eu não estou dizendo para que venhamos passar a mão no pecado de alguém ou concordar com o erro de alguém, nada disso. Mas é preciso tratar essas situações, tratar essas pessoas com amor. Por exemplo, eventualmente você vê um homem de Deus, um pastor, seja ele conhecido, famoso ou não,
você vê um pastor se envolvendo no escândalo, caindo, escorregando, cometendo um erro, e logo você vê pessoas fazendo vídeo, se aproveitando da situação a fim de que venha viralizar o seu canal, e começam a descer a lenha nesse pastor, nessa pessoa que caiu e etc. Esse não é o nosso papel. O nosso papel como igreja é orar pelas pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós também percebemos que há muitos homens de Deus do passado que também erraram, que também falharam. Pega, por exemplo, a história do rei Davi. O rei Davi era o segundo coração de Deus. E Davi não vigiou, Davi acabou caindo, se envolvendo com Betseba. Não deveria jamais ter se envolvido com aquela mulher. No entanto, por ele não vigiar, por ele se distrair, ele acabou se envolvendo com aquela mulher e pagou um preço muito alto. Pagou um preço muito alto. O sofrimento foi muito grande, a colheita foi terrível. Todavia, Deus perdoou Davi. Todavia, Davi continuou sendo o segundo coração de Deus. Deus não tirou Davi da posição de segundo coração quando Davi pecou. E por quê? Porque Davi se arrependeu, Davi reconheceu os seus pecados e Davi se apegou mais ainda a Deus. E tem mais uma coisa, eu sempre digo na igreja, se você olhar para Davi, depois que ele cometeu o pecado dele, Davi nunca mais tratou o pecado como ele tratava antes. Davi foi outra pessoa, Davi foi outro homem, depois de tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele viu a gravidade, ele viu o quanto o pecado é nocivo, é danoso contra a minha vida e contra a sua vida. E todos nós estamos sujeitos a cair. Nós temos que vigiar, nós temos que ficar atentos, mas não há nenhum de nós que somos fortes o suficiente para se livrar de qualquer situação, a não ser que Deus, por misericórdia e bondade, ele venha nos guardar. O apóstolo Paulo está pedindo oração porque tem consciência o quanto são os ataques que a igreja sofre, o quanto são os ataques que ele sofria, tanto fora da igreja como dentro da igreja, ele sofria esses ataques, porque ele disse que era para pedir em oração que Deus livrasse dos homens perversos e maus. Eu quero falar algo para você, não se una com essas pessoas que são perversas, que são má, não se una a essas pessoas, não se ajunte com essas pessoas. Se você viu um irmão cair, se você viu um pastor cair, se você viu alguém errar, procure ajudar essa pessoa, estenda a mão para essas pessoas. Eu sempre digo aqui na igreja, a Bíblia ela é a palavra de Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse, mas sempre tem um trecho da Bíblia que nos chama a atenção. E para mim, um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, eu gosto da Bíblia toda, mas um dos que eu mais gosto na Bíblia está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Quando Jesus está falando acerca das bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para que Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso ter misericórdia de outras pessoas. Se eu não tenho misericórdia de outras pessoas, nem tampouco Deus terá misericórdia de mim. E quando você está em Mateus capítulo 5 e vai fazer a transição para o capítulo 6, Jesus disse que a moeda de troca para que você seja perdoado é o perdão. Jesus disse que se nós não perdoarmos os homens, nem tampouco Deus vai nos perdoar. Então, se você viu um pastor cair, se você viu um irmão cair, um membro, um obreiro, um diácono, um presbítero, seja quem for, você viu cair, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Essa pessoa precisa de ajuda. Ore para que Deus venha restaurar essa pessoa. Ore para que Deus possa levantar essa pessoa. Você sabe qual é a maior marca de um discípulo de Cristo? O amor. Jesus disse que se eles se amassem de verdade, então só das pessoas olharem para eles saberiam que eram discípulos de Jesus. A pergunta é: você é um discípulo de Jesus?
porque na maioria das vezes essas pessoas que nós vemos perseguindo a igreja, atacando a igreja, falando da igreja, e aqui eu não estou falando de placa de igreja, estou falando da igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Essas pessoas que atacam a igreja, essas pessoas que perseguem a igreja, elas não têm noção do que elas estão fazendo, ou têm também e fazem de propósito, mas isso é muito sério. O nosso papel é orar um pelo outro. Se você viu alguém caindo, se você ouviu que alguém caiu, não se agrade com isso, não se alegre com isso. Pelo contrário, ore por essa pessoa. O estrago de uma queda é muito grande. Quando nós cometemos alguma falha e nós caímos, o estrago é muito grande, porque isso afeta outras pessoas. Mas eu gostaria de deixar aqui para você, então, essa palavra. Guarde isso no seu coração. O apóstolo Paulo, num gesto de humildade, reconhecendo os ataques que a igreja, que o ministério dele sofria, ele pede para que todos orem por ele. A igreja não é responsabilidade do pastor. A igreja é responsabilidade de todos. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Não tem um melhor do que o outro. Nós somos todos iguais. O maior cargo que nós podemos ocupar dentro da igreja é de servo de Deus. Isso todos nós. Ninguém pode alcançar um cargo maior do que esse, do que ser servo de Deus. E demonstre isso através do amor, através do cuidado para com outras pessoas. Se você viu alguém caindo, se você ouviu que alguém caiu, ore por essa pessoa. E ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor para que ele não caia. Peça para que Deus livre ele das perseguições, para que Deus livre ele dos homens maus, porque nós estamos cercados, infelizmente, de pessoas más.